Olá, eu sou a Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Temos estado a falar nos últimos vídeos sobre as Moedim, as festas de Yahweh, os tempos assinalados de Deus. A festa seguinte é o Shavuot. Shavuot quer dizer semanas. Esta festa chama-se de Shavuot, ou Festa das Semanas, porque são contadas 7 semanas, 7 sábados, desde o dia das primícias, que é durante a festa dos Asmos. Os judeus chamam da contagem do Homer. Esta contagem das 7 semanas é a contagem do Homer. O Homer é uma medida que mede cereais e então usa-se esta figura para dizer que a contagem das semanas é a contagem do Homer. A festa das semanas é também chamada festa das colheitas ou até festa das primícias, mas festa das primícias distinguindo do dia das primícias, que nós já falamos anteriormente. Depois, o termo grego passou a ser Pentecostes, vem da palavra 50 em grego, e hoje no meio cristão é conhecido o dia como o dia de Pentecostes. Todas estas festas, tanto a Páscoa, Festa dos Asmos, o Dia das Primícias e até este Shavuot, são festas que já foram cumpridas no seu significado profético. Tradicionalmente, este dia de Shavuot é considerado no judaísmo o dia em que Deus deu a lei ao povo de Deus no Sinai. E então, neste dia de Shavuot, agradece a Deus pela lei que Deus deu por intermédio de Moisés. Esta festa, o seu significado profético já foi cumprido. Então, como é que foi cumprido o significado profético do Shavuot? Qualquer cristão sabe que o dia de Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre todos os discípulos que estavam com eles. E desceu de uma forma estrondosa, sobrenatural, visível a todos. E podemos nos perguntar, mas o Espírito Santo não estava já na Terra? Para que teve que vir o Espírito Santo? Se ele já estava, não é o Espírito Santo omnipresente? O Espírito Santo não estava já sobre Yeshua? O Espírito Santo não esteve sempre ao longo do Velho Testamento sobre os profetas dele? Que vinda é esta que se diz que o Espírito Santo veio neste dia de Pentecostes? Quando vamos ver o que Yeshua dizia acerca deste Espírito, como uma entidade, não apenas como um poder que vinha sobre ele. Nós no Antigo Testamento vemos que vinha o Espírito sobre o profeta, vinha uma unção especial sobre o profeta, o poder do Espírito de Deus. Mas parece que era diferente de algo que Yeshua estava a anunciar. Enquanto o Espírito Santo estava sobre Yeshua e ele fazia todos aqueles sinais através do Espírito, que recebeu no seu batismo, aquela capacitação de poder, revestimento de poder, ele ainda assim anunciava uma vinda do Espírito com algo diferente. Eu vou ler alguns versículos do que Yeshua dizia. João 14,16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, ou algumas versões outro Ajudador, a fim de que esteja sempre convosco. João 14,26. Mas o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, a Ruá, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. E continua, em João 15,26, quando porém vier o Consolador, como se ele não estivesse ali na plenitude que deveria estar, ou que viria a estar. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Este Consolador vem da parte do Pai, é o Espírito que vem da parte do Pai. O Espírito da verdade que dele procede, que procede do Pai, este dará testemunho de mim. E aqui faz uma clara distinção. Este Espírito não é o Pai, ele procede do Pai. Algo que procede de outro não é o próprio. João 16,7. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, este Consolador, este Ajudador, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos-lo enviarei. E então alguns dizem que ele é o próprio Espírito de Cristo, mas o Yeshua está à direita do Pai, e Yeshua ele mesmo está, e disse que era o outro Consolador, que não era ele mesmo, que era o outro que procedia do Pai. Também não era o Pai, mas procedia do Pai. Era como se a missão que Yeshua veio cumprir, esta redenção maravilhosa que redimiu os homens do império das trevas para o reino do seu amor
esta transformação do homem não ficasse completa se não houvesse esta missão do Espírito. Mateus 9,17: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então o que Yeshua veio fazer foi fazer estes recipientes novos. Os homens foram feitos recipientes novos, mas era preciso que viesse o vinho novo encher o recipiente novo, estes odres. Porque estes odres estavam vazios e eles precisavam ser cheios com aquilo que Deus tinha planeado, que era o seu próprio Espírito. Em Efésios, em 2 versículos, fala do Espírito como sendo aquele que vem selar o seu povo. Efésios 1,13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Se cá está, selados com o Espírito Santo que já estava prometido. Efésios 4,30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Embora Yeshua tenha feito a redenção no seu ato de morte e ressurreição, mas nós seremos plenamente redimidos quando a morte for vencida, quando Yeshua vier na segunda vinda e nós tenhamos os corpos glorificados, só aí a redenção fica completa. Por isso é que precisamos estar selados. E o selo é este Espírito que veio habitar nestes novos homens. Romanos 8,9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é o mesmo que a Ruá Divina, é o Espírito de Deus. Ele é chamado por vezes Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo, ajudador, consolador, mas é sempre aquela entidade, aquela pessoa divina que realmente nós não conhecemos muito e a teologia de muitas pessoas difere, mas ele tem que estar em nós, independentemente do que a pessoa interprete que ele é. Mas ele tem que estar em nós. E a Bíblia nos diz para nós não o entristecermos, não o extinguirmos. E Deus nos ajuda nunca a fazer isso, a nunca entristecer o Espírito, a não extinguir o Espírito. Mas o Espírito Santo não veio apenas para nos selar, ele veio para nos encher de poder. O dia de Pentecostes foi um dia de poder. E este poder é para que possamos fazer as obras de Yeshua. Porque enquanto Ele nos sela e coloca o Espírito em nós para nos fazer semelhantes a Yeshua e trabalhar, aperfeiçoarmos até sermos à imagem de Yeshua, Ele também nos vai dar este poder para fazermos as obras que Yeshua fez, desfazer as obras do diabo. Foi o próprio Yeshua que disse estas coisas. Atos 1,13: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, está a falar dos discípulos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Já lemos os versículos onde ele prometia ao Espírito. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Esteve ali 40 dias, sabemos que o dia das primícias foi durante a festa dos Asmos, e Yeshua depois da ressurreição, nesse dia das primícias, esteve 40 dias e disse-lhes para esperarem. E sabemos que eles esperaram 10 dias, porque o Shavuot é 7 semanas depois do dia das primícias, e o dia das primícias foi o dia da ressurreição. Mas recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Este dunamis é um poder extremo, um poder estrondoso. E esta é a promessa do Pai. Por isso eles ficaram aqueles 10 dias ali e perseveraram em oração e esperaram. E cumpriu-se então o dia de Pentecostes, este dia de Shavuot. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aqueles discípulos que se mantinham ainda juntos. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas
entre eles línguas de fogo, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, esta descida da Ruá, neste dia de Pentecostes, inaugura um tempo extraordinário, em que os homens carregariam o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito do Criador dentro deles. Em Efésios 1, Paulo tem uma oração por estes Efésios, que é uma oração tão fantástica. E ele ora para que estes Efésios tenham revelação, iluminação do que este Espírito, do que este poder é no povo de Deus. Eu vou ler a passagem, e nós lemos tantas vezes esta passagem, mas o povo de Deus não tem revelação disto, por isso é que Paulo orava. Isso é algo que nós devemos orar, é para que o povo de Deus entenda isto, porque nós não entendemos, por isso Paulo orava incessantemente. Eu vou ler a passagem. 1,16, Efésios 1,16. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a superexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, tudo não que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas, tudo em todos. E Paulo orava incessantemente, e hoje temos que continuar a orar incessantemente. Eu confesso que eu leio isto, mas eu sei isto na minha cabeça, mas nós todos sabemos isto na nossa cabeça. Alguns nem acreditam, mas aqueles que creem, que este Espírito que ressuscitou Yeshua, este mesmo poder, a herança que Yeshua recebeu, pertence a esta igreja, que ele diz que é o corpo de Yeshua. O corpo de Yeshua não tem menos do que a cabeça tem. Não herdou menos do que a cabeça herdou. E não é só no tempo vindouro. Nós estamos aqui para cumprir o ministério que Yeshua cumpriu durante o seu ministério. Nós estamos aqui para ser uma continuidade. Isto não foi Yeshua veio cumprir o seu ministério e agora ficamos aqui desgraçados da vida, abandonados a tentar pregar o Evangelho com o Espírito Santo, a converter algumas pessoas sem poder. Não é só o poder eventual ou ocasional do Espírito. Aqui diz que esse poder que esteve sobre Yeshua, o poder que ressuscitou Yeshua, a herança, a vocação de Yeshua, estão agora no corpo. Mas como é que nós vamos entender isto? Só uma revelação divina. Por isso é que Paulo diz que os olhos do nosso entendimento têm que ser iluminados. Eu confesso que os meus não estão iluminados, porque eu não estou a viver isto na prática. Eu sei isto na teoria, mas na prática, cada vez que eu procuro falar do Evangelho, eu desejo falar do Evangelho, mas eu não estou a ver grandes sinais, grandes maravilhas a serem feitas através de mim ainda, não estou a ver. E quando eu falo do Evangelho, eu sinto que preciso de mais do poder do Evangelho na minha vida. Eu sinto isso, eu quero, e hoje eu falo de Yeshua de uma maneira como eu não era capaz de falar há anos atrás. Tenho uma ousadia que eu não tinha, é verdade. Quando era mais jovem eu tinha vergonha por vezes, não sabia como falar. Hoje eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu agradeço isso a Deus, mas isto não é suficiente. Yeshua, havia um enfermo e ele impunha as mãos e ele era curado imediatamente. E ele não duvidava, porque ele ouvia o Pai, ele passava as noites com o Pai, ele fazia o que ouvia do Pai, dizia o que ouvia do Pai. Quão grande é o caminho que nós temos que percorrer individualmente e como povo de Deus. No versículo 23 diz que a igreja é o corpo, ele é a plenitude daquilo que cumpre todo em todos. Como é que esta igreja que nós conhecemos é a plenitude de Cristo, é a plenitude de Yeshua, a plenitude do Messias? E Paulo orava para estes Efésios, que eles precisavam ser iluminados
para entender o poder que estava neles. E foi este poder que foi recebido no Pentecostes. E foi este poder que se tem manifestado ao longo da história do povo de Deus, desde a ressurreição, depois da ascensão e desde o Pentecostes. Bom, nós vemos no livro de Atos como a sombra de Pedro curava, como Paulo foi mordido por uma serpente e não morreu. E vemos tantos sinais, mas eu acredito firmemente, com uma grande convicção, que aquilo era um princípio, que depois, hoje nós deveríamos estar a ver grandes sinais e maravilhas. E eu estou feliz porque eu estou a ver alguns movimentos que estão a voltar a crer, que estão empenhados e determinados e com uma teimosia santa de buscar a presença de Deus e os dons espirituais, e não estão a importar-se com as críticas dos que em Portugal chamamos os velhos do Restelo. Querem ficar agarrados à sua velha doutrina que aprenderam dos seus institutos bíblicos, do seu calvinismo, do seu arminianismo, da sua doutrina. Mas há o poder real de Deus, há a verdade do poder de Deus, que nós precisamos ser iluminados. Há um Pentecostes que nós precisamos de reviver hoje, porque ele não terminou. O Espírito continua aqui e continua a querer nos encher a cada dia, encher. Aquilo não foi uma experiência única lá, nem quando nós nos convertemos e há uma experiência que chamam do batismo do Espírito Santo e depois fica só esse batismo e passa-se o resto da vida sem já falar em línguas, sem dons do Espírito em manifestação e sem vontade sequer de os ver em manifestação. As igrejas estão satisfeitas em ter um louvor, em ter uma pregação e vamos fazer uma oração e já está. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus quer manifestar-se. Deus quer fazer como fez no dia de Pentecostes. Acabar com o tradicionalismo, com o formalismo velho e que não traz vida. E trazer o espírito de Pentecostes à Igreja de Deus, ao povo de Deus. Isso tanto a evangélicos como a adventistas, a messiânicos, a todos, porque onde não há um evangelho de poder, só há um evangelho de palavras, algo nos falta. E eu não estou a dizer que eu sou mais que os outros, eu só estou a reconhecer aquilo que nos falta, porque a palavra mostra-nos algo muito acima do que nós estamos a viver. E quando nós olhamos para a história da Igreja, há erros na história da Igreja, mas também vemos homens que foram usados de forma extraordinária. O Smith Wigglesworth, ouvimos tantas histórias de pessoas que ressuscitaram através das mãos deste homem, tantas pessoas que ele alcançou. Outros pregaram o Evangelho e, embora não seja contados milagres, alcançaram muitos milhares de pessoas. E isso é a manifestação do poder de Deus. Mas temos Kathryn Kuhlman, tantos movimentos de cura que aconteceram no século XX, nos inícios do século XX e meados do século XX. Eu quero ver na minha geração o poder de Deus a ser manifesto. Não as falsas curas, não o falso mover do Espírito, mas o verdadeiro mover do Espírito. A tendência é a perda da fé. Cada vez há um acomodar mais. A fé move montanhas. A fé faz trazer sinais extraordinários. A fé não é só para sermos salvos. A fé traz essas coisas extraordinárias e sobrenaturais. E Yeshua dizia tantas vezes, ainda não tendes fé? E a verdade é que não temos. E ele dizia, quando eu voltar, será que ainda tereis fé? Nós estamos sempre à espera que Deus venha cá e faça tudo. Que Deus venha libertar as pessoas. Mas Deus quer que sejamos nós a libertar as pessoas. É muito conhecida a passagem do espinho na carne de Paulo, de 2 Coríntios 12. Mas essa passagem não é compreendida, as pessoas deturpam tanto essa passagem. Diz lá que Paulo era atormentado por um anjo de Satanás. É o que está lá. E Paulo pediu a Deus para vir cá resolver a situação. E Deus disse-lhe, o meu poder, esse tal dunamis, é a mesma palavra, o poder, que é o mesmo poder do Pentecostes, está em ti. E quando tu estás fraco, esse poder se aperfeiçoa em ti. Esse poder, é como se ele dissesse, esse poder se torna mais visível ainda em ti. Então usa esse poder, Paulo. E eu acredito que Paulo percebeu. Eu acredito que houve ali
alguma revelação e Paulo entendeu. Mas se ele não entendeu, está aqui o Espírito Santo para nos fazer entender a nós hoje. O dunamis de Deus, o Espírito, o poder do Espírito está em nós para resolver essas questões de demónios, para resolver essas questões de opressão sobre as pessoas, para desfazer as obras de Satanás na vida das pessoas e na nossa vida. Eu acredito tanto nisto. Nós não oramos a Deus para ficar expulsar demónios. Nós oramos a Deus para nos dar entendimento e revelação, mas o poder de Deus já está em nós. Nós não temos que orar a Deus, Senhor, vem repreender, baseado em Judas, quando um anjo lutava com Satanás. Mas que evangelho é este? Que autoridade é esta que a Igreja não discerne que tem? Então, no Shavuot, Deus vem selar o seu povo, mas vem também revesti-lo de poder para fazer as obras de Yeshua. No relógio de Deus, nos tempos proféticos de Deus, é neste tempo que nós estamos. Aguardamos pelo cumprimento profético das festas do outono, mas enquanto aguardamos, este é o tempo profético que estamos a viver, que o povo de Deus está a viver. Precisamos tanto de orar a oração de Efésios, para que Deus nos ilumine, para que Deus abra o nosso entendimento, para sabermos quem somos, para termos revelação do poder que está em nós. Este é o caros da pregação do Evangelho e da manifestação do poder de Deus. Assim Deus nos ajuda e nos dê revelação. Deus vos abençoe.